Olá, eu sou a Jéssica de Chiara Salgado, sou doutoranda em filosofia pela PUC-Rio e a filósofa que eu escolhi apresentar para vocês aqui no Mulheres que Leem Mulheres, esse projeto que é uma parceria do Laboratório Filosofias do Tempo do Agora com a Rede Brasileira de Mulheres Filósofas, é a Jeanne-Marie Ganeban. Bem, a Jeanne-Marie Ganeban é uma filósofa viva, de origem suíça, que vive e leciona no Brasil desde o final da década de 70. Graduada em Letras e Filosofia pela Universidade de Genebra e doutora em Filosofia pela Universidade de Heidelberg, ela se dedica a pensar as relações entre história e narração, tendo sobretudo como base o pensamento de Walter Benjamin. O meu encontro com a obra e o pensamento da Jeanne-Marie aconteceu em sala de aula, ainda na graduação, graças a um curso de introdução à filosofia oferecido pelo professor Patrick Pessoa na Universidade Federal Fluminense. Se eu me recordo bem, era um curso de filosofia contemporânea interessado na crítica de uma linguagem metafísica. E a gente basicamente trabalhou bastante as leituras de Nietzsche e Benjamin. E aí, na última aula do curso, o Patrick trouxe para a sala de aula, levou para a sala de aula, para a gente ler junto trechos de um ensaio da Jeanne-Marie sobre a Odisseia. E até hoje eu tenho viva em mim a sensação de ser tocada pelo texto da Jeanne-Marie. E hoje eu penso, que isso aconteceu por dois motivos. O primeiro é pelo fato daquele texto ser um documento de uma mulher filósofa viva, escrevendo e pensando em português. Algo que na altura era uma coisa, eu tinha 18 anos, que eu mal sabia que existia, eu confesso, mulheres filósofas brasileiras. E esse documento é de uma mulher pensando e escrevendo em português, uma mulher filósofa, ela fazia isso de um modo tão erudito e sedutor, e isso também para mim assim é muito legal na experiência de ler os textos da Ganeban, porque impressiona que ela não apenas estuda a questão da narração e das formas literárias da filosofia ou das formas filosóficas da literatura também, mas ela parece ser uma espécie de filósofa narradora, porque a experiência de ler os textos dela, pelo menos para mim, é similar àquela de ler um romance ou ouvir uma história, Existe ali um enredo, uma trama que vai te prendendo no pensamento que ela vai construindo e que você quer chegar até o final para conhecer o desfecho, enfim, para descobrir uma moral da história, sabe? E o segundo motivo, pelo qual assim eu fiquei arrebatada, digamos assim, pelo pensamento da Jeanne-Marie, foi, claro, pelo texto que a gente leu em sala de aula, pela leitura que ela fazia do texto, no seu texto, na verdade, da viagem de Ulisses na Odisseia, como uma trajetória alegórica entre a perda de algum rumo, a desorientação de Ulisses e a volta a casa, o retorno a Ítaca, como uma alegoria exemplar também do processo de formação do sujeito racional. E para mim, essa leitura, essa alegoria virou também uma alegoria da formação em filosofia, pelo menos da minha formação em filosofia, onde por tantas vezes eu me vi nesse meu percurso oscilando assim, entre alguma orientação e alguma desorientação. Mas enfim, voltando à apresentação da Jeanne-Marie, ela é professora de filosofia na PUC de São Paulo desde 79 e livre-docente da Unicamp desde 1984, atuando além da área de filosofia também nas áreas de teoria e crítica literária. E a gente pode dizer que a sua contribuição intelectual se deu tanto no plano das ideias, sendo ela uma importante comentadora e estudiosa de autores como Benjamin, Adorno, Ricoeur, Kafka e Proust, quanto também
no da formação de pesquisadoras e pesquisadores, né, professoras e professores que atuam hoje na Universidade Brasileira. Além disso, a Jeanne Marie teve uma contribuição decisiva na introdução e na recepção do pensamento do Walter Benjamin no Brasil. Né? Ela é uma especialista da obra de Benjamin, cujas teses sobre o conceito de história ela estuda ininterruptamente desde o começo da sua formação. E o seu livro, né, Walter Benjamin, Os Cacos da História, que foi publicado em 82, é considerado um ponto de virada na recepção brasileira desse filósofo alemão. Nesse livro, ela apresenta um modo próprio de ler Benjamin, né, enfatizando a impossibilidade de se fazer uma separação rígida e absoluta entre o Benjamin da juventude, pintado como um idealista e um místico, e aquele da maturidade, né, que é caracterizado, por sua vez, como tendo um viés materialista e revolucionário, além de enfatizar a importância do papel do judaísmo no pensamento benjaminiano. Logo em seguida, em 1984, a Jeanne Marie vai assinar o prefácio do primeiro volume das Obras Escolhidas, uma importante coleção editada pela editora Brasiliense, que foi traduzida pelo Sérgio Paulo Rouanet, e que disponibilizava, então, ao público brasileiro alguns dos mais importantes textos do Benjamin, como as teses sobre o conceito de história, os ensaios sobre a obra de arte na era de sua reprodutibilidade técnica, sobre a fotografia, sobre o narrador, assim como também os textos sobre o surrealismo, o teatro épico de Brecht, sobre a literatura de Proust, de Kafka, enfim, o pensamento estético de Benjamin, né, e crítico. Então, a entrada da Jeanne Marie na cena filosófica brasileira, ela foi decisiva para a construção de uma outra perspectiva de leitura da obra benjaminiana, a gente pode dizer, né, para toda uma geração. E essa contribuição, ela continua ativa e se renovando há pelo menos 4 décadas, tanto pela produção da própria Jeanne Marie, quanto pelas gerações de pesquisadores e intelectuais que vêm se formando, influenciados pelo seu modo particular de ler Benjamin. Mas também é importante ressaltar que a contribuição do pensamento da Jeanne Marie, ela não se restringe à recepção de Benjamin ou de outros filósofos e escritores europeus no Brasil. Por exemplo, ela tem uma reflexão importante sobre a relação entre memória, testemunho e resistência aos regimes totalitários, inclusive tomando como objetos de estudo, né, preocupação e reflexão, não só as experiências totalitárias dos regimes nazifascistas europeus, mas também as ditaduras civis militares que aconteceram aqui, que tiveram lugar na América Latina, né? Pensando também a questão dos nossos desaparecidos políticos, e inclusive se posicionando publicamente diversas vezes sobre a necessidade da instalação de uma comissão da verdade, né? E ecoando nisso, sem dúvida, né, o pensamento benjaminiano sobre a história, ao qual ela estuda e se dedica, né, a considerar, digamos assim, que a memória que é, na verdade, a memória dos esquecidos, dos vencidos e dos sem nome, que a construção histórica deve honrar, e não a história dominante, oficial, né, dos vencedores. E como o pensamento teórico e filosófico da Jeanne Marie se relaciona e é comprometido com a vida em sua materialidade e concretude, né, e com o tempo presente, vale a pena, eu acho, mencionar um dado biográfico. A Jeanne Marie, ela é pertencente, né, à geração de maio de 68, e quando ela desembarca da Europa num Brasil ainda imerso em uma ditadura militar, o seu primeiro livro, né, esse que eu já falei para vocês, Walter Benjamin, Os Cacos da História, ele vai ser dedicado a uma vítima da ditadura. Ela dedica o seu livro a Luiz Travassos,
que foi um importante ativista e líder estudantil, foi ex-presidente da União Nacional dos Estudantes, e que foi preso e deportado do país em 69, e que ela conheceu no período em que ele esteve exilado em Berlim. O Luiz retornaria ao Brasil apenas em 79, após a publicação da Lei de Anistia, e morreria em fevereiro de 82, num acidente de carro. A dedicatória do livro da Jeanne Marie diz assim: em memória de Luiz Travassos, que também deixou muitas esperanças a cumprir. Bem, como uma narradora da história não oficial ou esquecida, a Jeanne Marie assume como tarefa, me parece, do seu pensamento transmitir esses cacos da história, pelo compromisso ético e político de não deixar o passado cair no esquecimento. Tudo isso ganha, no Brasil de hoje, me parece, uma terrível atualidade, e é por essas e outras razões que eu indico a vocês: leiam Jeanne Marie Guéniban.